Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para quem está aí presente assistindo esse vídeo. Nós estamos estudando o PET 3, o volume 3 desse ano de 2021. Nós estamos na semana 1, a disciplina é Filosofia, segundo ano. Eu sou o professor Patrick Rocha, um grande abraço para vocês. Nós estamos na semana 1, então, desses estudos. Vamos lá. Nós vamos falar aqui, gente, do Sócrates e dos sofistas, tá? Ok, nós vamos fazer aqui, depois eu vou pedir para que peço que vocês façam uma leitura depois atenta de todo o material, tá? Eu não vou fazer a leitura toda completa aqui, senão o vídeo fica muito longo, fica muito chato para vocês. E eu vou pegar aqui os principais pontos, né, daquilo que está falando aqui, então, do tema que é Sócrates e os sofistas, né? Aquela famosa frase de Sócrates, só sei que nada sei, né? Vamos lá, quem é o ser humano, quem são os sofistas, aí dessa percepção aí da quem é o ser humano na Grécia Antiga. Então existia duas maneiras de pensar sobre o ser humano distintas, que era dos sofistas e de Sócrates. Então vamos lá aprofundar um pouquinho aqui nos sofistas. Os sofistas, palavra derivada do grego softes, que significa algo como professor de sabedoria, eram pensadores que ensinavam os jovens da Grécia Antiga em troca de remuneração. Um ensino voltado para a forma instrumental, isto é, com o objetivo de realizar determinados interesses. Eles foram duramente criticados por Sócrates e por outros adversários porque foram os primeiros a fazer da filosofia uma ocupação prática, a ganhar dinheiro com isso, né? O Sócrates não gostava disso porque achava que a filosofia tinha que ser livre, né? De ser livre de interesses financeiros. Mas, se a gente for ver, né? Será que eles estavam tão errados assim de cobrar? Eles estavam menos preocupados com o conhecimento do ser, pois acreditavam que, se pudéssemos conhecê-los, todos pensaríamos da mesma maneira e haveria uma única filosofia. Consequentemente, só podemos ter opiniões subjetivas sobre a realidade. Por isso, eles se preocupavam em ensinar a arte da argumentação, a retórica, que significa a arte de bem utilizar a palavra, e a linguagem para persuadir os ouvintes. A retórica, então, é utilizada como instrumento de poder, muito mais importante do que a percepção e o pensamento. Os principais representantes sofistas da Grécia Antiga foram Protágoras e Hippias, Trasímaco e Diógenes. De suas obras restaram poucos fragmentos, em citações de outros filósofos mais recentes. Aqui tem um trecho aqui dos sofistas, né? Vamos lá para o texto, então, dizendo o seguinte: os sofistas afirmavam que cada ser humano possui suas próprias percepções e nenhuma outra pessoa pode realmente decifrar qual dessas percepções é verdadeira. O conhecimento é derivado dos sentidos e não revela o verdadeiro, o universal, o imutável no mundo. Assim, nunca se chegará a saber o que é a verdade ou o bem. Porque o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são o que são, e das coisas que não são o que são. Protágoras, com essa frase, concluiu que qualquer afirmação sempre será relativa a um ponto de vista, a uma sociedade ou um modo de pensar. O pensamento, portanto, é algo subjetivo, que se refere a cada sujeito individualmente. Esse modelo de interpretação filosófica passou a ser denominado de relativismo. Então a gente aqui vê uma fotografia, né? O relativismo 1953. O artista explora a relatividade espacial em um desenho bidimensional. Por meio da perspectiva, ele trabalha com planos e centros de gravidade diferentes, possibilitando ao observador diversas leituras tridimensionais. Para os relativistas, os valores morais não são absolutos e podem ser interpretados de diversas maneiras. Esse aqui é um famoso quadro, né? Do relativismo. Mas, em contrapartida, este modelo relativista de pensamento existe o absolutismo moral. Esse modelo do campo da ética propõe que todas as ações possuem valores inerentes de certo ou errado. Mesmo os indivíduos considerados profundamente emotivos e irracionais, em algum momento refletem racionalmente sobre o que devem fazer. Estamos sempre tendo o que refletir e decidir sobre essas nossas atitudes e os valores nelas implicados. A mentira, a traição, o engano, a injustiça, a verdade, o amor, nesse sentido é impossível ser amoral, isto é, viver sem entender minimamente o que os valores significam. Então vamos lá dar uma olhada na visão de Sócrates. Nasceu e viveu em Atenas, né?
Atenas, sua cidade, foi o berço da democracia, ele conhecia a doutrina dos filósofos que o antecederam, mas elegeu o ser humano e não a natureza como seu objeto principal de reflexão. O filósofo acreditava que a virtude humana poderia ser alcançada por autoconhecimento e pela utilização da razão como guia para viver bem. Por isso, Sócrates é considerado o marco do pensamento ético. Também é considerado o fundador da filosofia ocidental. Foi Sócrates foi uma figura marcante, pois atuou firmemente durante a guerra de Peloponeso, né? Combateu e criticou também os sofistas. Para ele, o homem precisava ter consciência de si, de sua importância, de sua atuação na sociedade. Para os poderosos de Atenas, ele era um perigo, pois fazia a juventude pensar, refletir e questionar. Então foi acusado pelos gregos de sua época de corromper os jovens, de violar as leis da cidade, recebendo como punição a morte por envenenamento. Teve vários discípulos e os principais foram Platão e Xenofonte. Citações para elucidar. Uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida, Sócrates. Ele faz essa afirmação em sua sentença de morte, pois não se arrepende de ter sido uma pessoa que refletia, questionava, indagava e duvidava, que realmente buscava o conhecimento da verdade. O livro é o mestre que fala, mas não responde, Platão. Essa afirmação lhe demonstra que o conhecimento e a reflexão devem andar de mãos dadas, que o conhecimento sem sabedoria é vazio, não edifica e não acrescenta. Sócrates era conhecido por cultivar a conversa com todas as pessoas. O filósofo acreditava ser uma espécie de parteiro das ideias, porque a mãe dele era parteira, né? Ele se inspirou nesse serviço da mãe e ele dizia assim que este processo se dá o nome de maêutica. Maêutica é o nascimento das ideias. Nele, o diálogo é o instrumento principal para a busca da verdade e do conhecimento verdadeiro. Assim ele procedia, conversando com políticos, artistas, sofistas e qualquer cidadão de Atenas. Ok? Ele também fazia uso que ele chamava de ironia. Ironia na qual o filósofo conseguiu que seus interlocutores reconhecessem que não sabiam aquilo que imaginavam, né, através desse método da ironia também. Vamos lá para as atividades. Seguinte, a número 1 diz o seguinte: no século V a.C., Atenas vivia o auge de sua democracia. Nesse período, os teatros estavam lotados, afinal, as tragédias chamavam cada vez mais atenção. Outro aspecto importante da civilização grega da época eram os discursos proferidos na Ágora. A Ágora aqui está faltando um acento, viu, gente? A Ágora eram as praças públicas, tá bom? Para obter a aprovação da maioria, esses pronunciamentos deveriam conter argumentos sólidos e persuasivos. Nesse caso, alguns cidadãos procuravam aperfeiçoar sua habilidade de discursar. Isso favoreceu o surgimento de um grupo de filósofos que dominavam a arte da oratória. Esses filósofos vinham de diferentes cidades e ensinavam sua arte em troca de pagamento. Eles foram duramente criticados por Sócrates e são conhecidos como, a gente viu no texto, muito simples, né, gente? Só recordar um pouco, os sofistas, letra C. Número 2, sobre a história do relativismo moral, é correto afirmar que, na filosofia, ela iniciou com os sofistas e está presente em afirmações como o homem é a medida de todas as coisas. A gente também viu isso no texto. Tá? Resposta A. 3. Sócrates, grande filósofo grego, formou numerosos discípulos que seguiram diferentes caminhos para buscar o conhecimento real. A grande preocupação socrática era, a resposta C, a grande preocupação era o seguinte: o autoconhecimento, que poderia ser obtido por meio da ironia e da maêutica, métodos que consistem em fazer indagação, fingindo ignorância para despertar no interlocutor o conhecimento latente. Então, também a gente viu no texto. Bons estudos, muito obrigado pela sua participação aqui, ok? Valeu, um grande abraço, tchau.